Olá, vamos falar um pouquinho mais sobre desfraude. Quando a gente precisa procurar ajuda? A gente conversou já bastante, né? Que o desfraude, ele é um processo da criança, é um processo em que a criança é protagonista e nós estamos, né, do lado de cá para dar apoio, suporte e ajudar no que for possível, mas sem conduzir esse processo que é da criança. E corroborando aí com essa questão, eu encontrei uma publicação da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre treinamento esfincteriano, que eu queria compartilhar também aqui com vocês. Então, é um documento, né, uma recomendação aí da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Urologia. E a recomendação que eles fazem é que as crianças realmente não sejam forçadas a iniciar o processo até apresentar aqueles sinais de prontidão que a gente conversou, tá bom? Então, existem sinais de prontidão que a gente já conversou, que são indicadores, né, de que a criança pode estar pronta para o início do processo, mas, de fato, o desfraude só vai acontecer quando a criança quiser mesmo tirar essa fraldinha, né? Quiser dar esse passo de acordo com todas aquelas fases que a gente conversou, tá? E eles colocam aqui também uma coisa importante, que no Brasil, a média de idade do início do treinamento esfincteriano, que eles colocam, é em torno de 22 meses, com média de conclusão aos 27,4 meses, geralmente mais precoce nas meninas. E aí colocam que a duração desse processo vai variar entre 6 e 12 meses, sendo que cada criança é única, que o desenvolvimento, eles colocam aqui, né, é individualizado, e somente a idade não é um bom critério para decidir aí sobre essa questão, tá? Então, olha só, então, por volta aí dos 2 anos, realmente os sinais de prontidão começam a aparecer, mas não quer dizer que a gente tem que desfraldar. E outra questão que eles colocam é que aproximadamente 2 a 3% das crianças com desenvolvimento neuropsicomotor adequado e sem doenças crônicas ou neurológicas apresentam problemas durante esse processo. E que esse insucesso, muitas vezes, ele está aí associado à ausência dos sinais de prontidão, que é o que, gente, que a gente conversou, né? A gente acelera o processo, pula etapa, a criança não está pronta e a gente está forçando de alguma forma esse desfraude. E aí, quando então a gente precisa procurar ajuda? A partir aí de 4 anos, tá? A gente já diz que se a gente começa a perceber que os sinais de prontidão não estão acontecendo, que essa criança não está demonstrando nenhuma evolução nesse quesito, a gente precisa procurar ajuda. Ajuda de quem, Lívia? Ajuda do pediatra, do urologista, até do proctologista, às vezes, mas primeiro o pediatra, né? O pediatra vai orientar qual vai ser a melhor conduta. Por quê? Porque às vezes tem uma questão fisiológica, sim, que precisa ser avaliada por um médico. Tá? Às vezes tem uma questão muscular, às vezes tem uma questão na bexiga, às vezes no reto. Então, isso vai ter que ser avaliado por um médico. Tá? Então, se o seu filho chegou aí nessa idade, mais ou menos, de 4 anos, sem demonstrar sinais de prontidão, né, você deve procurar ajuda médica, combinado? E outra questão importante, vou parar de compartilhar aqui. Outra questão importante a gente também já conversou aqui sobre enurese e encoprese, que são transtornos de eliminação previstos no manual de transtornos mentais, e que a gente precisa ficar muito atento, né, se os nossos filhos estão, né, se a criança está apresentando algum sinal de enurese ou de encoprese, que a gente também já conversou sobre esses transtornos, e se esse for o caso, procurar quem nesse caso? Um psicólogo especialista, tá? Então,
Aí a criança precisa de tratamento, às vezes ela vai precisar de psicoterapia e os pais precisam de orientação. As duas coisas precisam caminhar juntas. Tá? Então, se você estiver diante de uma situação dessa com seu filho, eu atendi muito recentemente um caso de encoprese, eu atendi os pais online, né, em orientação, porque eles não eram daqui da cidade, e essa criança entrou em psicoterapia com uma psicóloga da cidade. Tá? As coisas precisam caminhar em paralelo, porque a gente sabe que a família ela é peça fundamental para esse tratamento evoluir, né, para o prognóstico ser positivo. Tá? Então, as duas coisas precisam caminhar. Então, acho que era isso que eu queria falar nessa aula, né, nesse encontro aqui breve, que foram informações que eu senti falta aí de falar para vocês, né, até então. Então, é isso. Se vocês tiverem dúvidas também, se precisarem, né, de mais algum tipo de apoio, contem comigo, combinado? Obrigada!